Todos nós tomamos decisões que depois nos trazem tristeza. Todos. Não há ninguém aqui que pode dizer, não, eu nunca tomei uma decisão da qual me arrependi. Tenho tomado muito poucas então. Todos nós já nos arrependemos. Todos nós já fizemos escolhas que depois nós desejamos reverter. Pensamos, se pudesse voltar atrás, não fazia da mesma maneira. Às vezes, poeticamente, ouvemos algumas pessoas dizerem assim, se eu pudesse viver outra vez, fazia tudo da mesma maneira. Bem, vou-me abster de ser muito duro no julgamento, mas vou dizer que essa pessoa que assim fala está sendo pouco sábia. Porque a verdade é que se tivéssemos outra oportunidade, deveríamos, até por uma questão de experiência e maturidade, mudar algumas coisas. Mas algumas decisões que nós tomamos, a gente podemos mudar. Algumas não são tão simples. E isto nos faz lembrar que devemos ter cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Alguém já disse que as palavras são como a pasta de dentes. É fácil tirar a pasta de dentes do tubo, mas experimente metê-la outra vez lá dentro. Não é tão simples assim. Quando sai, é fácil, mas depois colocar outra vez para dentro não dá certo. O rei Xerxes tomou uma decisão, mas depois arrependeu-se dela. Abra a sua Bíblia, livro de Ester, capítulo 2. Livro de Ester, capítulo 2. Se tiver alguma dificuldade, mais ou menos no meio da Bíblia está Salmos, atrás de Salmos vem Jó, atrás de Jó vem Ester. Em termos de livros, irmãos, por favor. Livro de Ester, capítulo 2, vamos manter as Bíblias abertas e vamos ler devagarinho para podermos compreender bem o que está se passando aqui. Capítulo 2 começa dizendo assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então vamos lá lembrar, irmãos. Diz aqui, passadas estas coisas. Que coisas? Quero que os irmãos recordem, porque eu disse isto, mas os irmãos já não devem lembrar, que entre o fim do capítulo 1 e o início do capítulo 2 de Ester, há um intervalo de no mínimo 4 anos, certo? Há aí um buraco, passam-se 4 anos. A história que nós vimos no capítulo 1 diz respeito ao momento em que o rei Assuero em hebraico, Xerxes para os gregos, faz um grande levantamento de tropas. Ele prepara o maior exército que o mundo já tinha conhecido para poder invadir a Grécia. E depois de toda a preparação feita, ele faz uma grande festa. A festa dura 7 dias. Nestes dias de festa, ele manda trazer a rainha Vasti, que era considerada a mulher mais bonita do reino, uma mulher lindíssima, maravilhosa, e ele queria mostrar Vasti aos seus convidados. E a rainha bate o pé e diz, não vou. Pronto. Isto criou um grande constrangimento e, por conselho dos sábios do rei, a rainha Vasti é destituída. Ou seja, o rei divorcia-se dela, não precisava, ele era o imperador, simplesmente mandava embora e ponto final. Pronto, mandou-a para um palácio secundário e ele ficou sem imperatriz. E depois o que é que acontece? Porquê é que fica tanto tempo de intervalo? Porque o rei Xerxes, Assuero, parte com o seu exército para a Grécia e vai tentar conquistar os gregos. Vai-se dar muito mal. Primeiro, ele tem uma grande dificuldade nas Termópilas, que é aquele episódio famoso dos famosos 300 de Esparta, que resistem àquela multidão de persas, mas ele acaba por ganhar esta batalha, mas vai perder outras, justamente porque o seu exército era grande demais, era composto por pessoas de muitas raças diferentes, línguas diferentes, e não havia condições de haver uma verdadeira organização num exército tão grande. Depois de perder as batalhas de Salamina e Plateia, Assuero volta para casa, porque ele percebe que não vai conseguir, de fato, conquistar a Grécia. E, apesar de ter tido alguma vitória, ele regressa à casa sem ter conseguido o que queria. Então, finalmente, ele volta ao seu palácio e, de repente, quando ele senta novamente no trono, olha para o lado e há um espaço vazio, há um buraco. Onde está a minha rainha? Mandem vir a minha rainha, estou com saudades dela. Oh rei, é assim, o Senhor disse que ela tinha que ser embora e que nunca mais ia poder ver a sua face. Portanto, assunto encerrado.
Quanto a Vasti, não há nada a fazer. É curioso, irmãos, que exatamente o fato de ele ser o homem mais poderoso do mundo fazia com que a sua palavra fosse definitiva. Ele não podia voltar atrás na palavra dele. Porque o homem mais poderoso do mundo daquele tempo, o imperador persa, quando decretava uma coisa não se podia mudar, não é? Lembrem-se de um outro imperador anterior a este, chamado Dario, já disse aos irmãos, foi o grande organizador do Império Persa. Ele decretou que se alguém fizesse uma oração a um outro que não é ele, durante um período de um mês, tinha que ser lançado na cova dos leões. E quando descobrem que o seu conselheiro mais querido, Daniel, tinha feito isto, ele não pode voltar atrás na palavra dele. Ele vai com Daniel, e quando Daniel vai ser lançado na cova, ele até diz, Daniel, quem sabe o teu Deus pode te ajudar. E ele volta e não consegue dormir, por causa da sua ansiedade. Mas ele não podia voltar atrás na palavra. E no outro dia de manhã, cedo, ele vai lá, manda abrir a cova e pergunta, Daniel, estás aí? E o Daniel diz, rei, estou aqui, tenho aqui uns gatinhos, mas são todos muito tranquilos, maciços, muito macios, pelo mole, quentinhos. Tivemos aqui uma noite muito tranquila, está aqui o anjo do Senhor ao meu lado, portanto os leões não me puderam fazer nada. Mas isso é só para lembrar aos irmãos que a palavra do imperador persa não voltava atrás, certo? Estamos aqui lidando com o filho de Dario, e ele também não pode voltar atrás com a sua palavra. Portanto, ele não pode mandar vir a rainha. Então, o que é que se vai fazer? Verso 2. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Os casamentos dos reis eram normalmente casamentos políticos. Eram feitos para firmar alianças, tratados, etc, etc. Normalmente eram escolhidas princesas. E apesar de toda a fama que as princesas têm, e o nome, a ideia da princesa até hoje continua sendo uma coisa bonita, não é? A princesa. A gente vê as figuras das princesas e muitas vezes elas não são assim nada de especial, não é? Às vezes até algumas princesas são um bocadinho assustadoras. Então, normalmente o que acontecia com estes reis, que eles eram homens que tinham poder, e o poder era marcado naquele tempo por ter muitas mulheres, muitas esposas. Eles tinham esposas políticas, as princesas, que eles tinham que casar com elas, mesmo que elas fossem muito feias, não interessava, tinham que casar com elas. E depois tinham as esposas para o prazer, digamos. Tinham as concubinas ou as esposas secundárias, que eram esposas que eram procuradas pela sua beleza e não necessariamente pela sua importância política. Ora, Xerxes é o imperador, Assuero é o imperador. O que havia para conquistar, de certa maneira, tinha sido conquistado. Para o Oriente havia a Índia, mas não oferecia reinos apetecíveis. O reino que ele queria conquistar era a Grécia, mas não se resolvia. Nem conseguia conquistar a Grécia pela força e também não ia resolver através de casamento. Porque a Grécia não era um país, não era uma nação, mas era um conjunto, uma confederação de cidades-estado. Então, era preciso convencer a N cidades-estados a fazerem paz com os persas e cada uma oferecer uma princesa. Não dava certo. E ele não quer nada disto. Ele quer aqui uma rainha que substitua Vasti, que não era famosa por ser uma princesa, mas por ser uma mulher lindíssima. É isto que ele quer. Então a solução que é sugerida pelos mordomos, pelos seus eunucos que o acompanhavam é, olha, então vamos fazer aí uma busca, vamos procurar. Versos 3 e 4. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. O Xerxes gostou da ideia, não é? Já disse aos irmãos que ele ficou famoso na história, não tanto por ser um bom governante, mas pela sua sensualidade. Era um homem muito voltado para isto. Portanto, ele gostou da ideia. Vamos mandar buscar moças bonitas em todas as 127 províncias do Império. Devem ter sido muitas, não é? Nem podemos ter ideia exatamente de quantas foram, porque o texto bíblico não diz, mas devem ter sido muitas. Eu não sei se centenas, mas pelo menos dezenas de certeza que foram. Deve ter havido aí algum tipo de seleção.
Escolheram as mais bonitas, mas depois trouxeram e entre essas selecionaram, avaliaram novamente, enfim. Foram trazendo as moças que seriam realmente as mais belas do reino e levá-las para o palácio. Pode-nos parecer estranho isto. Pronto, porque simplesmente estas moças possivelmente também tinham as suas próprias vidas. Eu imagino, sou capaz de, com a mente aqui com um bocadinho de imaginação, nem é preciso muito, imaginar alguns casos trágicos de algumas moças que estavam comprometidas, que já tinham casamentos marcados, algumas moças que se calhar estavam apaixonadas e que foram simplesmente levadas para o palácio do rei Assuero porque elas eram bonitas e ponto final, e não valia a pena andar a discutir. Talvez para algumas tenha sido difícil e nós podemos achar isto um pouco estranho, mas vamos pensar do outro lado. Estas moças tinham a vida, num certo sentido, resolvida. Na pior das hipóteses, elas iam se tornar esposas secundárias, concubinas, mas do imperador. Portanto, iam viver a partir dali no palácio, nunca mais iam ter que se preocupar com qualquer coisa no que diz respeito ao trabalho, iam simplesmente desfrutar, não é, do que havia de bom e do melhor o resto da sua vida. Muito provavelmente as suas famílias também iam ser beneficiadas, talvez com isenção de impostos, talvez os seus familiares ganhassem posições na administração persa, fosse como fosse, era vantajoso. E estas mulheres eram vistas como, naquele tempo, na cultura persa, as mulheres não tinham propriamente uma posição social muito elevada. Portanto, o facto de serem escolhidas para fazerem parte da casa das mulheres do rei era vantajoso para elas. Vejamos então o que acontece na busca, irmãos. Diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que foi transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Para aqui um bocadinho, presta atenção, porque isto começam a ser personagens novos, e estes são os personagens centrais da história. Mardoqueu, que é o tio, e Esther, que é a sobrinha. Mardoqueu, segundo aqui nós podemos perceber, era um homem que tinha a sua linhagem definida. Sabia-se quem ele era. Mardoqueu era um homem que tinha uma posição importante. Ele trabalhava na fortaleza real, portanto estava a serviço do rei, na fortaleza de Susã. Sabemos que ele era da tribo de Benjamim, e mais, diz aqui que ele provavelmente pertencia à família de Quis. Se os irmãos forem estudar as famílias benjamitas, é muito possível que o que está sendo informado aqui, a família de Quis era a família do rei Saul. Portanto, é muito possível que Mardoqueu fosse descendente do rei Saul. E isto é um pormenor importante na história, porque acaba por ser muito importante, porque o grande mal desta fita toda, deste livro, o mauzão da fita, chama-se Amã, é um príncipe amalequita. E foi Saul que recebeu de Deus a ordem para eliminar os amalequitas. Lembram-se, irmãos? E Saul desobedeceu. E não eliminou os amalequitas como Deus tinha dito. Então não deixa de ser um pouco irónico que, passados alguns séculos, é um príncipe amalequita que sobreviveu porque Saul não cumpriu a ordem, que vai se confrontar novamente com agora um descendente de Saul. Não deixa de ser interessante este pormenor. Seja como for, mesmo que nós não tenhamos certeza a respeito desta questão, aqui diz que ele foi transportado com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá. Isto é muito importante, porque aqui é claramente definido. O que é que acontece? Também já disse aos irmãos, mas vamos lá lembrar. Os babilônios levaram o povo de Israel para o cativeiro em 3 levas. 3 levas. A primeira vez que os babilônios conquistam, eles levam a primeira leva. E na primeira leva vai o rei e a nobreza mais alta. E é nesta altura que Mardoqueu é levado. O que significa que ele era um homem que pertencia à nobreza de Judá. Ele estava numa posição alta. Apesar de ser benjamita, ocupava uma posição de destaque no reino. Mais tarde, quando vai haver uma revolta do rei de Judá, Nabucodonosor, as tropas babilônicas vão lá
depõem o rei e colocam no seu lugar outro, que é Zedequias. E aí dá-se a segunda deportação, em que se leva uma quantidade de povo, já gente mais do povo, do povão, digamos assim. E mais tarde, quando Zedequias também se rebela, então aí Nabucodonosor perde a paciência, Jerusalém é destruída, aí sim, ano 587, e é o que sobrou. Já não é o povão, já é o povinho, que é levado para a Babilônia. Mas Mardoqueu vai na primeira leva, o que significa que ele era um homem da nobreza, era um homem rico, que pertencia a uma família importante que lidava junto com as pessoas da família real. Aqui diz que este homem, versículo 7, criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Hadassa é um nome judaico que significa murta, é o nome de uma planta. Ester é um nome persa, provavelmente estrela, mas muito possivelmente derivado de Ishtar, que era uma das deusas importantes da mitologia persa. E os irmãos devem lembrar que trocar os nomes era algo comum naquele tempo. Lembram-se de Daniel? Daniel foi levado para a Babilônia e quando chegou lá trocaram o nome dele. E ele passou a ser... E Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, lembram-se? E era um nome relacionado com um deus babilônico chamado Bel. E os seus amigos a mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E os nomes deles não eram esses, eram nomes judaicos. Aqui também é muito possível que Ester receba este nome por causa da deusa Ishtar, que era uma deusa de beleza e deusa do amor, e porque ela era também uma mulher muito bonita, recebeu este apelido. Vejam que aqui não há propriamente a preocupação em procurar moças de posição social. Eles estão procurando apenas a beleza. Aqui não interessa se ela ocupa uma posição social importante ou não. Aqui estão à procura de quem vai chamar a atenção do rei em termos de beleza. Versículo 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio de casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. Pormenor importante aqui, irmãos. Vou repetir. Não havia a preocupação em termos de posição social. O rei não estava interessado em saber de que raça elas eram, desde que fossem bonitas. O povo judeu normalmente levantava alguma reação por parte dos povos em todos os lugares onde eles iam, por muitas razões. Uma delas, por exemplo, é que eles eram um povo monoteísta, adoravam a apenas um Deus. E todos os povos eram politeístas, ficavam nervosos com um povo que só adorava um Deus. Isto trazia uma reação negativa. Isso era, inclusive, muitas vezes considerado falta de generosidade. Por outro lado, os judeus normalmente onde iam prosperavam. Prosperavam, porque Deus os abençoava. E os irmãos sabem que a inveja sempre acompanha a prosperidade. Não é? Quem prospera sempre desperta inveja à volta. Porque fulano tem isto e tem aquilo. Então estes fulanos eram escravos, foram trazidos como escravos, olha a posição em que já estão. Não é? E nós é que somos aqui da terra e não temos esta posição. Isto acontece até hoje. E portanto, quando Mardoqueu instrui Ester, ele não está dizendo a Ester para mentir. Ele simplesmente diz, olha, não precisas declarar de que família és, porque ninguém está-te a perguntar, nem qual é o teu povo. Isto é uma dificuldade que tu podes evitar. Simplesmente não digas, fica quieto, porque não há necessidade de falares. Mas Mardoqueu não deixava de passar todos os dias próximo para tentar obter informação. Ele não podia entrar na casa das mulheres, só os eunucos podiam entrar, e eram 7, mas ele podia ter alguma informação, já que ali se aproximava. O versículo 12 diz assim, irmãos,
E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Depois, desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quando ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava-se segundo a casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Primeiro pormenor aqui. Os irmãos talvez achem um pouco prolongado. É assim, se elas já eram bonitas, porque é que precisavam de 1 ano de preparação para ir ter com o rei? Espera aí, mas elas não eram bonitas? 1 ano de salão de beleza, não é? 1 ano de spa. É um pouco exagerado, não é? Parece-nos um pouco exagerado. Então vamos lá ver se a gente entende uma coisa, irmãos. Aqui não se trata só de tratamento de beleza. As moças estavam sendo preparadas para ser as rainhas da Pérsia. E a rainha da Pérsia não podia ser só uma cara bonita. Tinha que ser uma mulher com uma preparação para ser uma acompanhante, uma auxiliar, a esposa do chefe de Estado mais poderoso do mundo. Então havia muitas coisas a ter em consideração. Primeiro, língua. Vamos lembrar que estas moças foram trazidas de todos os lugares da Pérsia, do Império Persa. Muitas dessas moças possivelmente nem falavam a língua persa. Ou não falavam o persa que era falado em Suzã. Isso era uma vantagem de Esther porque ela tinha sido criada na cidade. Mas a maioria delas vinha de outros locais, portanto elas tinham que aprender a falar bem, não é? Mesmo no nosso pequenino Portugal, nós poderíamos pensar aqui num rei em Lisboa, chegava a moça a falar com um sotaque carregado do Porto, não é? Isto o rei se calhar não gostava, então tinha que se andar a trabalhar para que ela aprendesse a falar lisboeta, não é? Ou vinha a falar alentejano, não podia ser, ela tinha que falar de tal maneira que agradasse ao rei. Depois, havia que aprender a etiqueta, a forma de se comportar, tudo o que estava envolvido com a sua função de rainha, e ela ia ocupar uma posição de importância máxima. Então não era só um período de tratamento de beleza. A beleza não era só física, ou seja, passava por um tratamento, digamos assim, um curso superior para que ela pudesse se preparar para se tornar a rainha verdadeira daquela terra. E Esther então começa a sobressair, irmãos. Nós já vimos aqui, estas moças eram levadas ao rei à tarde, passavam a noite com o rei, passavam a ser esposas dele. Mas o tempo de companhia era muito longo. Não era apenas o contato físico, era a convivência, era a conversa, era o desenrolar da presença física, para que o rei pudesse perceber se sentia bem ou não, se era agradável ou não à sua presença esta moça que poderia ou não vir a se tornar a rainha. E aqui nós vamos vendo já ao longo da história o quanto Esther começa a sobressair. Primeira coisa que nós temos que reparar, irmãos, é que ela teve a felicidade de, apesar de ser uma órfã, ter sido adotada e amada. Nós vemos claramente que Mardoqueu amava Esther como sua filha. Ele se preocupava com ela. As instruções que ele dá, o fato de todos os dias ele passar no pátio a ver se conseguia ter alguma informação. Isso denota o quanto esta moça foi amada e o quanto isto era importante para ela. Temos aqui uma jovem que vai crescer segura, apesar de tudo. Apesar de ser órfã, ela cresce segura. Ela certamente não teria conseguido agradar ao rei se fosse uma moça indecisa, não é? Se transmitisse insegurança, porque uma rainha tinha que ter um outro tipo de postura. Mas isto passou certamente, irmãos, pelo amor que este tio, vamos dizer, que este pai adotivo teve por ela. O quanto é importante a nossa posição, e aqui eu falo para os que são pais, para os que são mães, quando nós podemos passar aos nossos filhos a segurança de serem amados, de serem valorizados, de serem queridos. Não estou a falar em mimos, estou a falar de segurança. O verdadeiro amor também é disciplina, o verdadeiro amor também é colocar barreiras. Mas uma criança que cresce, um júnior, um adolescente que cresce seguro, se sentir amado, respeitado e valorizado, tem outra postura quando chega aos momentos de necessidade.
Outra coisa que nós vemos que é muito interessante aqui é que, apesar de tudo, Esther era israelita. E, ao chamar a atenção dela para que ela não declarasse imediatamente a sua raça, não deixa de ficar claro que eles tinham uma noção clara de quem eram. Nós somos israelitas. Nós não nos tornamos persas. E ao longo da história nós vamos perceber que esta jovem, ela tinha a convicção de quem era. Sabia quem era o seu Deus. E apesar do nome de Deus não ser mencionado no livro, ela tem uma postura e uma atitude de quem lida, confia e sabe do poder que Deus tem. Ela vai mostrar confiança no seu Deus, mesmo numa terra estranha, quando naquele tempo se achava que os deuses só atuavam no seu próprio território. O Deus de Israel atua em Israel, aqui na Pérsia ele não tem poder nenhum, mas Esther vai mostrar que confia, mais uma vez, porque a sua criação lhe deu esta base. Mas provavelmente o que marca mais a história de Esther, irmãos, é que ela é de facto uma mulher extremamente bela, mas não só por fora. Esther era bela por dentro. Ela não era só deslumbrante à vista, ela era bonita no seu interior, na sua simplicidade, na sua modéstia. O texto diz claramente que ela caía em graça. E já diz o provérbio que vale mais cair em graça do que ser engraçado. Ela caía no gosto. As pessoas não tinham como não se agradar dela. Há pessoas que são bonitas, mas nós olhamos para elas e ficamos desagradados. Porque são bonitas, mas de nariz empinado. São bonitas, mas olham para nós como se nós tivéssemos que... Olha, que tens o prazer de respirar o mesmo ar que eu. E não era esta a posição de Esther. Ela era muito bonita, ela chamava a atenção pela sua beleza, mas ela tinha um coração simples. E por isto ela cativava as pessoas. Ela ganhou o coração do eunuco-chefe. Vinha mesmo a calhar, não é? Diz o texto que ele a colocou no melhor lugar da casa, que ele lhe deu, digamos, a melhor suíte, o sítio mais guardado. 7 moças para tomarem conta delas. Os irmãos já sabem porquê 7, não é? Já aprendemos aqui que os persas valorizavam muito o número 7 por razões religiosas. Então 7 moças para tomar conta dela. Mas ela continuou mostrando-se sábia. E a sua sabedoria se mostra na forma como ela obedece. Obedece a Mardoqueu. E depois vejam só, irmãos, o que é que diz aqui. Versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Os persas eram donos do mundo, irmãos. Podem imaginar o tesouro que estava disponível para estas moças? Elas podiam vestir o que quisessem, pegar a joia que lhes apetecesse. Sabe o que eu acredito, irmãos? Acho que aquele ambiente da Casa das Mulheres devia ser terrível, devia ser uma intriga, uma competição. Alguma coisa parecida com o que se ouve, que acontece nos bastidores dos concursos de Miss, não é? Todas a quererem ultrapassar umas às outras. Já imaginaram na hora de escolher as coisas para ir ao rei? Elas podiam ficar com a joia que escolhessem. Eu imagino que a maioria das moças foi ter com o rei sobrecarregada, com coisas a mais do que devia. E isso provavelmente atrapalhou. E isso demonstrava quem elas eram. E o que é que Esther fez? Esther sabia que este eunuco era o homem que melhor conhecia o rei. Ele conhecia os gostos do rei. Ele sabia que tipo de mulher o rei gostava. E ela perguntou ao eunuco: o que é que achas que eu devo levar? E o eunuco disse: leva isto, isto e isto. Ela disse: está bom. Mas olha, podes escolher à vontade. Não, o que tu disseste está bom. Sabe o que acontece, irmãos? Ela não vai ficar dona de uma joia. Ela vai ficar dona do tesouro inteiro. Porque não foi ambiciosa neste sentido, não foi gananciosa. Mas ela, na sua simplicidade, ela percebeu que a verdadeira beleza não se mostrava através de joias e de coisas extraordinárias. Então, ela aceita a sugestão, ela obedece ao seu tio, ela obedece ao eunuco principal e ela vai ter com o rei. Diz o texto, versículo 16. Então foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real. No 10º mês, que é o mês de Tebete,
no 7º ano do seu reinado, e o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em seu lugar. Então o rei fez um grande convite a todos os príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpriu o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Obediência em toda a linha. Irmãos, o impacto que Ester causou sobre os Xerxes foi tão grande que o texto diz que imediatamente ele amou a esta mulher mais do que a todas as outras. Ele nem sequer quis ver as outras moças que ainda estavam para vir depois de Ester. Depois de olhar para ela e depois de estar com ela, ele disse: não é possível haver uma mulher que me agrade mais do que esta, portanto não interessa quem são as outras. E ele imediatamente coloca a coroa sobre a sua cabeça e a faz rainha. Há aqui uma história para nós guardarmos, irmãos. E permitam-me fazer aqui também uma aplicação para nós. A órfã judia se torna imperatriz do maior império que a história já conhecera. Irmãos, nós também precisávamos de ser adotados. Porque por causa do nosso pecado, ficamos longe de Deus. E o Senhor não somente nos amou, Ele deu-se por nós. E a palavra usa, entre outras figuras, a ideia de que nós fomos adotados na família de Deus. E uma vez adotados, fomos feitos herdeiros, príncipes e princesas do céu. A Bíblia, irmãos, chega ao ponto de usar a expressão de que nós somos co-herdeiros com Cristo. Os irmãos acham que a situação de Ester é extraordinária? É. Agora pensem na nossa. É muito maior. Essa é a graça, essa é a misericórdia, essa é a salvação do nosso Deus. Muito bem. Agora Ester chegou ao palácio, ela agora é a imperatriz. Então agora vai correr tudo bem. Vai ser uma maravilha, não vai haver problema absolutamente nenhum. Bem, não é bem assim. Mas se os irmãos quiserem saber, quarta-feira que vem, à mesma hora, nós cá estaremos, se Deus nos der vida e saúde, e vamos ver o que é que acontece. E antes mesmo de mais qualquer coisa, os irmãos vão ver que Ester nem era imperatriz e já correu o risco de ficar viúva. Mas isso é na semana que vem.